Olá pessoal e bem-vindos ao Audiofilme em Filme. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. And ain't gonna be treated this way. O diretor de hoje chama-se Robert Bresson. É um diretor francês, é um dos grandes nomes do cinema francês. É uma figura que ele marca a história do cinema, tanto pelos filmes quanto por uma perspectiva estética que ele vai desenhar aí no trajeto da carreira. É um cineasta absolutamente essencial, né? Nem todo mundo conhece, nem todo mundo gosta muito do Bresson. Na época ele já tinha os detratores, né, as pessoas que não ou compreendiam ou estavam interessados no tipo de cinema. Mas a figura do Bresson é uma figura que ela levanta várias questões no cinema, né? Eu começaria hoje com um breve título para essa conversa. Chante. Espérez plus d'espérance, 3 jours l'heure dit colon. Espérez plus d'espérance, 3 jours l'heure dit colon. Espérez plus d'espérance, 3 jours l'heure dit colon. En montrant le ciel. Eu poderia ter escolhido diversos momentos, diversos filmes do Bresson, mas eu fiz a escolha pelo filme Mouchette, por ser um pouco o que poucas pessoas viram, né? É um filme que ele não está aí em par de igualdade, em popularidade, com filmes como O Batedor de Carteiras, né? O Pickpocket, ou com o Condenado à Morte Escapou, ou mesmo com o Lancelote do Lago, enfim. É um filme um pouco menos conhecido do Bresson. Para mim, é um dos grandes filmes, né? Lado a lado aí com A Grande Testemunha, e os próprios que eu citei agora há pouco, O Dinheiro, né? Que é um filme mais tardio do Bresson. E eu escolhi ele porque ele está num momento aí do Bresson que eu acho muito interessante, uma fase do Bresson que é muito interessante, em que ele está desenvolvendo uma ideia, um estilo, quase que como uma frase, que ele vai demorar a carreira inteira para conseguir expressar, para conseguir desenhar. É uma frase que ela diz respeito a uma espécie de mistério que está no mundo, mas que é revelável pelo cinema. Então eu diria que, antes de mais nada, o nosso nome aqui hoje seria Robert Bresson, uma questão de método. Porque é isso, é um diretor que ele trabalhou anos e anos para refinar e apresentar um método. Um método de filmar, um método de pensar o cinema, um método de se livrar de excessos, né, e de trabalhar em direção à essência das coisas, de personagens, de objetos, do universo. Né? Então, uma questão de método que leva à primeira pergunta, se é que essa pergunta é possível. Ela é até um pouco infantil em alguns sentidos, né? Para que serve o cinema? Ou a que serve o cinema? Se é que a gente pode falar isso de qualquer arte serve a qualquer coisa, né? Isso é até meio absurdo perguntar, né? Só não é absurdo quando você pensa que a arte também é um método, um meio pelo qual alcançar um fim. Né? Então a gente pode pensar que serve a algo. Nem sempre esses desejos e esses fins são perversos. Às vezes eles de fato são como se fossem pesquisas. Né? E eu defendo muito Bresson nesse sentido. Ele é um desse longo hall de cineastas
que está tentando, quase que cientificamente, é uma palavra mal usada aqui, mas eu acho que vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer ao final da nossa conversa, quase que cientificamente, quase que como usando o cinema como um método, como um meio de experimento para encontrar a manifestação de algo no mundo, né? Que algo é esse, vocês poderiam perguntar, né? Eu não sei nem se o próprio Bresson saberia responder. A gente pode dizer aí que tem várias vertentes possíveis, né? Mas provavelmente ele estava querendo buscar trazer ao primeiro plano uma dimensão de sagrado que está no mundo. E sagrado por aqui não é necessariamente religioso, né? O sagrado ao qual eu me refiro diz respeito muito mais a tudo que é um mistério na existência, a tudo que é insondável ou inalcançável a priori, a princípio, dos nossos sentidos, da nossa percepção, da nossa forma de entender o mundo. As coisas que parecem que se escondem nas minúcias. E tem vários cineastas, né, que vão buscar uma espécie de compreensão através da forma. O cinema já serviu e serve a várias formas, né? Quase todo diretor ou diretora desenvolveu ou refinou algum método de abordagem para fins diferentes, né? Alguns estão buscando realmente o domínio da maquinária cinematográfica. A gente falou de um há pouco tempo atrás, né? Figuras como Rian Johnson, que, né? Mas vários outros. A gente pode falar de vários cineastas até muito maiores, né? Que o Rian Johnson. Né? Então, por exemplo, você tem os que buscam, digamos, a compreensão da própria forma por meio da forma, né? De Palma, Godard, figuras que eles estão tentando, por meio do cinema, entender o próprio mecanismo do cinema, aí não tanto como narrativa apenas, mas de fato como uma maquinária opaca, transparente, que você consegue olhar para ela e ver o funcionamento dela, e ainda assim ela está te enganando, ela está jogando com você, ela está te fazendo pensar dentro e fora desse mecanismo. Ou seja, ela afasta e aproxima, afasta e aproxima. E nesse movimento nos afasta e nos aproxima. Né? Tem os vinculados a outras formas de expressão artísticas, né? Aqueles artistas que se iniciam em outro lugar e acabam encontrando no cinema uma forma rimada, ou uma forma poética, ou uma extensão de outras formas artísticas, né? Pasolini na literatura, Peter Greenaway, enfim, são diversos, né? A própria Vardar na fotografia, embora eu acho que a Vardar se vincula até a outro lugar aí também. Né? Então, é uma forma, eles encontram no cinema uma forma quase rimada com outras formas artísticas que eles já entendiam, que eles já buscavam, que eles já, enfim, dominavam de uma forma ou de outra também. Até onde é possível dominar uma forma artística. Ela não está posta ao domínio. E tem aqueles, né, entre vários outros, tá, gente? Poderia ficar aqui horas só listando possibilidades desses usos. Mas eu queria chegar logo no que é a nossa questão aqui hoje, onde eu acho que o Bresson se inscreve. Né? São cineastas que eles chamam o cinema uma espécie de vocação. Né? Quase que eles usam o cinema para um meio, para um fim, na verdade. O cinema é meio para um fim. Você tem vários também, né? Você tem a figura Tarkovsky, Kiarostami, a própria Vardar, eu acho que ela se inscreve aqui, a Chantal se inscreve aqui, o Orson Welles em algum nível está aí também, né? Béla Tarr, Jean Renoir também em algum nível está aqui, né? E eu acho que um dos mais célebres, talvez mais importantes e mais interessantes de conversar hoje, que é o motivo do nosso encontro hoje, é o Roberto Bresson. Né? É um desses cineastas que está chamando o cinema para um uso, para uma finalidade. E ele vai se manter nessa finalidade até até o fim da carreira dele, refinando ela. Né? Encontrando formas, meios e refinando ela. Esses cineastas vinculados a esse tipo de questão, de domínio, de forma cinematográfica, como é a do Bresson, não é à toa que muitos deles têm algum vínculo religioso, ou pelo menos espiritual, ou pelo menos uma espécie de estar intrigados com os mistérios das coisas, do mundo, da própria arte, né? E como se dentro de um a gente conseguisse encontrar a resposta para o outro. Né? Eu nem quero entrar em discussões mais complexas, como, né, formalismo, realismo. Nem acho que é por aí que eu queria discutir hoje com vocês, não. Eu queria falar muito dessa busca bressoniana.
eu acho que busque a palavra que todo cineasta, né, ou toda cineasta que se preze, devem ter em si, né? O que se busca. Ao se apontar a câmera para algo, isso é um gesto. Isso é um gesto de peso. É um gesto de força. Né? Se escolheu em todo o universo aquilo. E pôs a câmera sobre aquilo. Não importa se é um documentário, se é uma ficção, se é algo no meio, se é um filme ensaio. O que quer que seja. Se escolheu algo no mundo para recortar. E esse recorte diz algo. Né? Ele diz algo sobre o que a gente está fotografando e sobre o nosso ato de fotografar, né? Um olhar, o gesto. Esse gesto ele é um gesto afetivo. Né? E para entender o que eu quero dizer, porque eu entendo o cinema como um gesto de afeto. Ele pode ser um afeto perverso, mas ainda assim é um gesto de afeto. Né? Um grito rancoroso, ou às vezes uma revelação sobre mecanismos do mundo. Né? Ele pode ser várias coisas. No caso do Bresson, me parece uma busca pelo mistério. E uma clareza dessa busca. Nem sempre a gente tem a clareza. O Bresson parece ter. Ou pelo menos ele refinou essa busca. Eu acho que ele não sabia, ele não falava isso com muita clareza, mas essa busca aparecia para ele. Eu queria ler para vocês um trecho, na verdade, algumas notas do próprio Bresson, do livro dele chamado Notas do Cinematógrafo. Primeira coisa, o Bresson propôs uma outra forma, digamos, audiovisual vinculada aí a toda essa discussão nossa, que a gente vai falar dentro do cinema hoje, mas que ele gostava de chamar de cinematógrafo. E essa é uma discussão longuíssima. Para a gente falar do Bresson, toda a aula que eu dou sobre Bresson são horas discutindo Bresson, lendo o livro, falando de cada etapa. A gente não vai ter tempo para isso aqui. Vamos guardar isso para nossa conversa de quinta, talvez, falar um pouco desse método. Mas eu queria deixar vocês com algumas perguntas, algumas questões para a gente conversar depois. E eu começo com as primeiras 4 notas do Bresson. Libertar-me dos erros e falsidades acumulados. Conhecer minhas capacidades, me assegurar delas. É a primeira nota. A habilidade de usar bem as minhas capacidades diminui à medida que seu número aumenta. Controlar a precisão. Ser eu mesmo um instrumento de precisão. E por último, não ter a alma de um cumpridor de tarefas. Encontrar a cada plano um novo sal no que eu tinha imaginado. Invenção, reinvenção imediata. Eu queria chamar a atenção para controlar a precisão. Ser eu mesmo um instrumento de precisão. O que isso pode querer dizer? Né? Isso quer dizer que existe um jogo aí no pensamento bressoniano de cinema em que ele em si é uma espécie de instrumento, um instrumento de busca, um instrumento de sondagem. Né? Por isso uma espécie de cinematógrafo, né? Não aquele processo que a gente geralmente imagina, né? O diretor, né, os atores, todas essas configurações são transformadas no Bresson. Inclusive, ele não acredita no uso de atores para o cinema, ele chama de modelos. E essa discussão eu quero guardar para depois, porque eu acho ela linda e muito complexa. Então, ele revira todo o esquema cinematográfico para melhor se adequar a essa busca dele, usando o mecanismo, a câmera, as captações de áudio. Né? É uma captação que está em busca do mistério. Uma pergunta que eu costumo fazer em sala de aula para entender um pouco como que eu defendo e sou um apaixonado pelo cinema do Bresson, como que eu definiria, né? Então, você está numa sala onde todos os sons estão muito altos. Tem uma música alta, um batistaca, um batidão muito alto acontecendo, tuts, 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 e você quer escutar um som quase inescutável, seria a palavra, né? Muito sutil, por demais baixo, por demais difícil de acessar, mesmo, né, em momentos ideais. O que você faria? Bom, a resposta, que às vezes demora a chegar, mas ela é óbvia. Né? O que você faz? Você abaixa todos os volumes. Eu ponho tudo no volume mínimo. E aí eu estou em contato com outro lugar de silêncio. Eu não anulei, digamos, um ruído, né, mínimo, ainda existem os ruídos do mundo, mas com isso eu talvez consiga ter acesso a esse som do inescutável, do quase inescutável. Né? O som inescutável seria, né, impossível de ouvir. Mas tal é o desafio bressoniano do cinema dele. E isso pode parecer estranho, né? Pode parecer um cinema difícil de entender. Não, esse cinema deve ser impossível de entender, esse cinema deve ser assim, essencialmente cerebral, mas o Bresson é tudo menos isso.
É um cinema simples, claro, direto, transparente. Ele minimaliza tudo. É um cinema do mínimo, né? Você tem narrativas no cinema bressoniano, né? Mas elas também são quase que parte desse experimento para se capturar a presença fugidia de algo no mundo, né? Por isso um fascínio pelo materialismo, pelo material. Por isso uma câmera muitas vezes parada, fixa, encarando a gente, olhando, né, prescrutando, examinando, parada, né? O mínimo de interferência. Novamente, né, trazendo de novo a ideia de um experimento. Tudo isso para o que parece ser a finalidade que eu denominaria aqui como encontro. O Bresson quer o encontro. O que, na verdade, talvez seja o fascínio de toda forma artística, né? O encontro. Algo ali encontrou com algo aqui, em algum lugar, né? E esse encontro possibilitou, ainda que de forma fugidia, de forma transitória, inexprimível, eu não consigo falar ou explicar aquilo que eu senti, né? Esses dois pontos se tocaram. Né? Isso existe em tudo, tá, gente? No cinema mais popular, até o mais, digamos, hermético, né? Complexo, distanciado. Então, me parece que, em muitos sentidos, o método Bresson é um método de sobriedade, é um método de simplicidade para alcançar a coisa mais complexa e, ao mesmo tempo, a coisa mais simples, né? Uma percepção de algo misterioso se movendo no mundo por meio da materialidade, por meio do cotidiano, por meio do que a gente vê de forma constante. E ainda assim é um pensamento quase matemático, elíptico. Né? O cinema dele tem muito isso. Petite, j'y vois plus clair, ma nuque se prend. Je vais avoir ma crise. Espérez plus d'espérance, 3 jours leur dit Colomb, en montrant le ciel immense, le fond de l'horizon. 3 jours et je vous donne un monde, à vous qui n'avez plus d'espoir, sur l'immensité profonde, ses yeux s'ouvraient pour le voir. Tu chantes.
Então essa última cena do filme Mouchette, essa cena do homem que cai, né, é quase um La Pietà, né, e como ela vai acontecendo em planos sucessivos, né, como existe algo, uma doçura perversa que permeia quase toda a obra do Bresson, né, uma objetividade que permeia com alguma espécie de doçura, ou pelo menos uma espécie de complacência com as figuras, né, e como que ela é montada, né, plano após plano, uma sobriedade, né, que guarda em si uma espécie de mistério mecânico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Né? Se vocês lembrarem bem, você tem a figura da Mouchette ajudando o homem em convulsão. Né? E eu acho que essa cena ela evidencia algumas questões que diferenciam o Bresson de vários outros cineastas. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'appris la plupart de mes tours. Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Il fallait faire travailler mes doigts, les assouplir. E esse tipo de pensamento que diferencia muito o Bresson de outros cineastas que também não estão nessa busca por uma dimensão do sagrado no mundo, né? Tipo Terence Malick, o próprio Rossellini, que eu acho que talvez tenha alguns pontos aí de convergência, outro gênio do cinema aí. E cineastas mais populares, né? Como o Shyamalan, enfim, entre outros. É isso, esse desejo pelo mínimo, pelo secar o excesso, por trabalhar sempre com menos e menos e menos para encontrar mais e mais e mais. Para entender em alguns momentos esses mistérios e em algum momento um mecanismo específico, especialmente mais tardiamente na carreira. É como se esses mecanismos de funcionamento tocassem o Bresson. Como a gente viu algumas cenas aí na montagem, né? Tem várias cenas aí que são desse mecanismo. Tem a cena do pickpocket, né? Da carteira sendo batida e como isso é um processo dentro do cinema do Bresson. Essa espécie de cinema de limiares, assim, de quedas, né? Como se o mistério está no intervalo. Entre um corte e outro existe algo ali de mistério, algo que se perde, algo que se reconstitui, algo que se reconstrói. Quem sabe como é feito o cinema entende o que eu estou fazendo. A câmera está aqui, eu estou filmando. Eu falo corta, eu reposiciono a câmera, remonto ela para continuar filmando. Né? Então esse é um processo contínuo de troca, de dinâmicas inescapáveis do cinema. Né? E nesse corte existe um mistério no Bresson. Aí eu não digo nem tanto como nesse processo comum de cinema que a gente está acostumado a pensar, mas digo no mistério mesmo, que junta duas imagens, né? De tudo aquilo que se perde, tudo se constitui ali. É interessante isso, porque cineastas como Bresson, né? Uma espécie de frontalidade com os elementos, uma espécie de
não espetacularização, né? Alguns vão chamar de desdramatização, um cinema que ele vai tirar toda o excesso dramático, né? Ou o drama em si. Embora eu não concorde que o drama ele é retirado aí do jogo, eu acho que os filmes do Bresson são dramáticos. Eu sei que o próprio Bresson já falou de filmes dele no sentido de, né, narrativas mais ou menos dramáticas, mas a forma é como é encenado e como é filmado, como o Bresson capta essas coisas, né? Como ele tenta, por uma sobriedade absoluta, como eu já coloquei, encontrar esses fluxos e esses movimentos. E ele faz isso por meio de um evitamento do que eu estou chamando aqui de ofuscamento. Isso é muito comum, né? O Rossellini, que eu falei agora há pouco, tem um ponto de encontro com ele, também é um cineasta que evita o ofuscamento. Eu digo ofuscamento porque quando a gente pega os motivos pictoriais, né, as pinturas de grandes momentos religiosos, né, a ascensão de Cristo, geralmente nas pinturas você tem aquela coisa do ofuscamento, né? O mistério que é tão excessivo, que se apresenta de uma forma tão forte, tão dominante, que ela impede a nossa visão. Né? Aquela ideia daquela cor branca que deixa a gente meio cego, né? Você não consegue ver. Né? Ela esconde a sombra atrás da luz. Né? Vários dos cineastas evitam isso. O Bresson é isso, né? Ele é um cineasta que alguns podem chamar de ter motivos até religiosos, ou pelo menos de dinâmicas da fé, ou pelo menos, como eu coloquei no começo, dos mistérios. Né? Como que se olha para um mistério? Né? Se você quer saber algo sobre ele, se você está querendo uma espécie de confronto, né, ou encontro, que eu acho que é mais preciso no caso do Bresson com esse mistério, ou com a natureza desse mistério, você trabalha com a sobriedade, não com o excesso. Né? Para dar o exemplo da ciência, voltando lá, é um microscópio. Né? Você olha a luz, mas o que você vê é o que está recortado ou atravessado pela luz. A luz em si, ela se torna uma espécie de registro base. É mais ou menos isso, né? Olhar pelo olho da câmera numa busca também pelas manifestações que não estão no ofuscamento, que se escondem atrás do ofuscamento. É buscar a revelação de algo no mundo. E isso é natural desses cineastas. Isso é muito interessante, que boa parte desses cineastas, que alguns vão chamar também de realistas ou minimalistas, né? São coisas diferentes, tá, gente? Né? Mas o caso do Bresson certamente é um minimalista, né? Lidar com o mínimo, né? Ser um instrumento de precisão, como ele coloca. A única forma desse encontro, de uma forma frontal e verdadeira, é por meio da diminuição, da redução. E pela redução encontrar nas nuances e nos lugares menores, né? nas nervuras da realidade, né, as manifestações do segredo que você tanto quer, não tanto compreender ou decodificar. Eu não acho que esse é o sistema bressoniano. O Bresson ele sistematiza e decodifica a materialidade. Mas tudo aquilo que se manifesta por meio da materialidade, que eu acho que o grande projeto bressoniano, né, pelo menos na minha compreensão do Bresson, ele está buscando o melhor método para possibilitar o encontro. E é um encontro que, embora se manifeste na materialidade, não é facilmente encontrado a olho nu. Esse foi o de Filme em Filme dessa semana. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. And ain't gonna be treated this way.